Fernanda deveria ter percebido que algo estava errado quando Rodrigo começou a aparecer no mercado onde ela fazia compras, na farmácia onde buscava remédios para as crianças, e até na escola dos filhos durante horários que não coincidiam com seus treinos. Mas estava tão focado em sua transformação física e emocional após 15 anos de casamento que interpretou essas coincidências como sinais de que finalmente estava saindo de casa e vivendo mais. O personal trainer havia chegado à sua vida num momento perfeito, ou pelo menos era isso que ela acreditava. Aos 39 anos, mãe de Gabriel e Sofia, de 12 e 9 anos respectivamente, Fernanda sentia que havia perdido completamente sua identidade individual. Seu marido Bruno trabalhava tanto como engenheiro que mal conversavam além de questões práticas sobre a casa e as crianças. Ela se tornará apenas mãe do Gabriel e da Sofia ou esposa do Bruno, nunca mais simplesmente Fernanda. Rodrigo apareceu recomendado por uma amiga da academia, prometendo ajudá-la a recuperar sua autoestima e força interior através do exercício. Aos 32 anos, atlético, atencioso e sempre disponível, ele parecia compreender exatamente o que ela precisava ouvir. Você não é apenas mãe e esposa, ele dizia durante os treinos. Você é uma mulher completa que merece cuidar de si mesma. Os primeiros meses foram transformadores. Fernanda emagreceu 8 quilos, ganhou músculos, voltou a se olhar no espelho com aprovação. Mais importante, voltou a se sentir vista como mulher. Rodrigo celebrava cada conquista dela como se fosse pessoalmente investido em seu sucesso, enviava mensagens motivacionais todos os dias, lembrava de detalhes sobre sua vida que às vezes nem Bruno lembrava. Você parece mais feliz, Bruno comentou numa manhã, observando-a se arrumar com mais cuidado que o habitual. Esse personal trainer está fazendo milagres. Era verdade. Fernanda sorria mais, tinha mais energia para brincar com as crianças, sentia-se mais confiante em todas as áreas da vida. Rodrigo havia se tornado não apenas seu treinador, mas um confidente que compreendia suas frustrações como mulher e mãe. Mas foi quando ela mencionou casualmente que Bruno viajaria a trabalho por uma semana que algo mudou sutilmente no comportamento de Rodrigo. Ele começou a insistir em treinos extras para manter sua motivação alta durante esse período sozinha. Ofereceu-se para ajudá-la com tarefas domésticas, para levar as crianças na escola, para fazer compras. Não quero que você perca o ritmo, ele explicava com aquele sorriso que sempre a tranquilizava. Mulheres como você precisam de apoio constante para não desistirem de si mesmas. A princípio, Fernanda ficou tocada com tanta dedicação. Rodrigo realmente parecia se importar com seu bem-estar de forma que ela não experimentava há anos. Quando Bruno viajou, ele aparecia diariamente, sempre com alguma desculpa plausível, verificar se ela estava mantendo a dieta, conferir se não estava negligenciando os exercícios em casa, garantir que estava se sentindo segura sozinha com as crianças. Foi Gabriel quem primeiro verbalizou o que ela começava a sentir instintivamente. Mãe, por que o tio Rodrigo conhece nossa rotina melhor que o papai? Ele sabia que hoje eu tinha dentista, mas o papai esqueceu quando ligou. A pergunta do filho plantou uma semente de inquietação que cresceria rapidamente. Como Rodrigo sabia detalhes sobre a vida dela que ela nunca havia mencionado? Por que ele sempre aparecia nos lugares onde ela estava, mesmo quando não havia contado sobre seus planos? E mais perturbador, por que ela estava começando a se sentir vigiada ao invés de cuidada? Se você está gostando dessa história, nos ajude e curta esse vídeo. Fernanda havia se casado com Bruno aos 24 anos, logo após terminar a faculdade de administração. Era um relacionamento sólido, construído sobre companheirismo e objetivos similares, casa própria, filhos, estabilidade financeira. Eles conquistaram tudo isso de forma meticulosa, mas no processo,
Fernanda gradualmente deixou de ser prioridade na própria vida. Os primeiros anos foram felizes. Bruno era atencioso, dividiam sonhos sobre o futuro, planejavam cada detalhe da vida juntos. Gabriel nasceu quando ela tinha 27 anos, e Fernanda descobriu uma paixão intensa pela maternidade. Sofia chegou 3 anos depois, completando a família que sempre desejaram. Mas à medida que Bruno crescia profissionalmente como engenheiro civil, assumindo projetos cada vez maiores, Fernanda se viu sozinha na gestão da casa e das crianças. Gradualmente, parou de falar sobre seus próprios sonhos profissionais. Quando as crianças perguntavam sobre o trabalho da mãe, ela dizia que seu trabalho era cuidar da família, frase que repetia sem questionar até começar a soar oca. O ponto de virada aconteceu no aniversário de 38 anos, quando percebeu que havia esquecido completamente quais eram seus gostos pessoais. No restaurante, Bruno perguntou que tipo de música ela queria ouvir, e Fernanda não soube responder. Escutava apenas música infantil no carro e programas de TV que as crianças escolhiam. Seus hobbies eram os hobbies dos filhos. Suas conversas giravam em torno das necessidades de todos, exceto as suas. Quando foi a última vez que você fez algo só para você? Perguntou sua irmã Patrícia durante um almoço. Fernanda tentou lembrar e não conseguiu encontrar um exemplo recente. Essa constatação a deixou deprimida por semanas. Foi quando decidiu começar a se exercitar. Inicialmente, Bruno resistiu, preocupado com o custo adicional e questionando se era realmente necessário. Você sempre foi bonita do jeito que é, ele dizia, sem compreender que não se tratava apenas de aparência física, mas de recuperar algum senso de identidade própria. Fernanda insistiu e conseguiu convencer Bruno de que 2 horas de exercício 3 vezes por semana não prejudicariam suas responsabilidades familiares. Combinou os horários de treino com os momentos em que as crianças estavam na escola, organizou toda a logística para que nada em casa fosse afetado. Quando conheceu Rodrigo na academia, ele foi a primeira pessoa em anos que demonstrou interesse genuíno em seus objetivos pessoais. Não perguntava sobre as crianças ou sobre Bruno, queria saber sobre ela, seus sonhos de fitness, como se sentia em relação ao próprio corpo, quais eram suas metas pessoais. Você tem potencial para muito mais do que imagina, ele dizia durante os treinos. Muitas mulheres se perdem na maternidade e no casamento, mas você ainda pode resgatar quem realmente é. Essas palavras tocavam profundamente Fernanda porque verbalizavam sentimentos que ela mal ousava admitir para si mesma. Rodrigo parecia compreender sua frustração de forma que Bruno nunca conseguiu. Quando ela falava sobre sentir-se invisível, ele a ouvia com atenção total. Quando mencionava que sentia falta de reconhecimento, ele a elogiava de forma que a fazia sentir-se especial. Gradualmente, Rodrigo se tornou o único espaço em sua vida onde ela se sentia vista como mulher individual, não apenas em função dos outros. Era viciante ser o centro das atenções de alguém, ter suas conquistas celebradas, seus sentimentos validados. Bruno notava a mudança positiva em Fernanda, mas atribuía tudo aos benefícios físicos do exercício. Não compreendia que a transformação mais significativa estava acontecendo emocionalmente, na forma como ela se percebia e se valorizava. O que Fernanda não percebeu foi que Rodrigo havia estudado meticulosamente suas vulnerabilidades emocionais, identificando exatamente que tipo de atenção ela havia sido privada em casa, e se posicionando como aquele que supriria essas necessidades não atendidas. O momento que mudaria tudo aconteceu numa quinta-feira chuvosa, quando Fernanda decidiu fazer uma surpresa para Rodrigo levando brigadeiros caseiros para agradecer sua dedicação especial durante a semana em que Bruno viajou. Ela chegou à academia 40 minutos antes do horário marcado, esperando encontrá-lo treinando outros clientes. Em vez disso,
encontrou-o no escritório administrativo, debruçado sobre o computador com uma intensidade que a fez hesitar antes de bater na porta. Através do vidro, viu que ele estava navegando pelas redes sociais dela, não apenas olhando as fotos mais recentes, mas rolando meses para trás, salvando imagens em uma pasta no desktop. O sangue de Fernanda gelou quando percebeu que a pasta se chamava Projeto F e continha dezenas de fotos suas que ele havia coletado não apenas do Facebook e Instagram, mas também de grupos de pais da escola das crianças, do perfil profissional de Bruno, e até de fotos em que ela aparecia apenas no fundo de postagens de outras pessoas. Rodrigo não havia notado sua presença. Continuava navegando com familiaridade pelos perfis de seus familiares, anotando informações num caderno ao lado. Fernanda conseguiu ler algumas anotações. Bruno trabalha até 20 horas segundas e quartas. Gabriel tem futebol terças 16 horas. Sofia balé quintas 17 horas. Fernanda sozinha com as crianças 3 noites por semana. A realidade a atingiu como um soco no estômago. Rodrigo não estava monitorando sua evolução física, estava mapeando sua vida inteira, estudando sua rotina, catalogando suas vulnerabilidades. As coincidências nos encontros casuais não eram coincidências. Ele sabia exatamente onde ela estaria e quando. Fernanda recuou silenciosamente, o coração batendo tão forte que temia que ele pudesse ouvir. Correu para o banheiro feminino, onde tentou processar o que havia visto. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular para fotografar a porta do escritório como prova do que havia presenciado. 20 minutos depois, Rodrigo apareceu no espaço de treino com um sorriso caloroso de sempre. Fê, você chegou mais cedo hoje. Que bom, podemos fazer um treino mais longo. Sua naturalidade era tão perfeita que por um momento ela duvidou do que havia visto. Rodrigo, ela começou, tentando manter a voz firme, tenho uma curiosidade. Como você sabia que Gabriel tinha dentista na semana passada? Não lembro de ter comentado isso. A expressão dele não mudou, mas ela notou uma pausa quase imperceptível antes da resposta. Você comentou sim. Lembra? Na segunda-feira, quando estava preocupada com a agenda da semana. Eu presto atenção em tudo que você diz, Fê. É importante conhecer a vida dos meus alunos para ajudá-los melhor. Era uma resposta plausível, mas Fernanda sabia que era mentira. Ela se lembrava perfeitamente de não ter mencionado o compromisso médico do filho. Decidiu testar. E como você soube que eu ia ao mercado Super Bom ontem? Me encontrou lá por acaso. Ah, você sempre vai lá às quartas depois de buscar Sofia no balé. Percebi o padrão nas nossas conversas. Novamente, uma resposta que soava lógica, mas que a fez sentir arrepios. Durante o treino, Fernanda observou Rodrigo com olhos completamente novos. A forma como ele perguntava sobre seus planos para o fim de semana não era interesse amigável, era coleta de informações. Os elogios constantes sobre como ela estava mais independente e confiante não eram motivação, eram manipulação para que ela confiasse mais nele que no próprio marido. O momento mais aterrorizante veio quando ele comentou casualmente, você pareceu um pouco tensa quando foi comprar o remédio da Sofia na farmácia anteontem. Tudo bem com ela? Fernanda sentiu o mundo girar. Ela havia ido à farmácia às 7 da noite, depois do jantar, numa ida rápida e imprevista porque Sofia havia reclamado de dor de ouvido. Não havia mencionado isso para ninguém além de Bruno por telefone. A única forma de Rodrigo saber seria se... Você estava me seguindo? Ela perguntou, a voz saindo mais alta que pretendia. O sorriso dele vacilou pela primeira vez. Claro que não, Fê. Eu só me preocupo com você quando está sozinha à noite com as crianças.
Às vezes passo pelo bairro para ter certeza de que está tudo bem. A frieza na sua voz quando disse às vezes passo pelo bairro, fez Fernanda compreender que sua vida havia se tornado objeto de observação constante. Rodrigo não era seu treinador dedicado, era seu stalker disfarçado de cuidador. Nos ajude a chegar para mais pessoas, se inscreva-se no canal. A descoberta sobre a verdadeira natureza de Rodrigo transformou cada aspecto da vida de Fernanda numa fonte de ansiedade constante. Ela começou a notar detalhes que antes interpretava como cuidado especial. Ele sabia o nome de todos os seus vizinhos, conhecia os horários dos funcionários da escola das crianças, e sempre tinha sugestões sobre os melhores horários para ela fazer determinadas atividades. Quando Fernanda tentou cancelar alguns treinos para criar distância, Rodrigo se tornou insistente de forma que a deixou genuinamente assustada. Fê, você não pode parar agora que está indo tão bem, ele dizia com uma intensidade nos olhos que ela nunca havia notado antes. Mulheres como você precisam de consistência. Se você parar, vai voltar a se sentir perdida como antes. A frase mulheres como você começou a soar menos como elogio e mais como diagnóstico. Rodrigo havia identificado suas vulnerabilidades emocionais com precisão cirúrgica e agora as usava para mantê-la próxima. Quando ela tentava ser menos pessoal nas conversas, ele perguntava se estava se fechando novamente e se Bruno estava desencorajando seu crescimento pessoal. O mais perturbador era como ele havia começado a se inserir sutilmente na vida das crianças. Gabriel mencionou que tio Rodrigo havia perguntado sobre seus amigos da escola quando o encontrou no mercado. Sofia comentou que ele sabia que ela gostava de sorvete de morango, informação que Fernanda tinha certeza de nunca ter compartilhado. Quando Bruno voltou da viagem, Fernanda tentou conversar sobre suas preocupações, mas ele minimizou seus medos. Amor, ele é só um personal trainer dedicado. Você está exagerando porque não está acostumada com a atenção masculina. A resposta de Bruno a deixou ainda mais isolada e confusa sobre suas próprias percepções. Rodrigo parecia intuir perfeitamente quando ela estava hesitando sobre continuar os treinos. Nesses momentos, ele se tornava ainda mais atencioso, enviava mensagens carinhosas sobre como ela era especial e merecia ser valorizada. Alternava entre fazer com que ela se sentisse culpada por desistir de si mesma e especial por ter encontrado alguém que realmente se importava com seu bem-estar. A situação escalou quando Fernanda descobriu que ele havia criado um perfil falso nas redes sociais para interagir com as postagens dela e coletar mais informações sobre sua família. O perfil usava a foto de uma mulher fictícia e havia curtido todas as fotos dos filhos dela, comentando coisas aparentemente inocentes mas que demonstravam conhecimento específico sobre as atividades das crianças. Rodrigo, preciso fazer uma pausa nos treinos, ela finalmente disse, reunindo toda a sua coragem. Estão ficando caros e preciso reorganizar minha agenda. A reação dele foi instantânea e assustadora. Fernanda, você está cometendo um erro. Sem meu acompanhamento, você vai voltar a ser aquela mulher invisível e infeliz que era antes. É isso que você quer? Decepcionar a si mesma novamente? Havia uma agressividade tão sutil em sua voz que ela sabia que não estava imaginando. Rodrigo não estava preocupado com seu bem-estar físico, estava tentando mantê-la psicologicamente dependente dele. Quando ela insistiu em cancelar, ele se tornou mais direto. Tudo bem, mas espero que você saiba que sempre estarei aqui quando perceber que cometeu um erro. Mulheres como você sempre voltam quando descobrem que não conseguem se manter motivadas sozinhas. Naquela noite, Fernanda se trancou no banheiro e chorou de alívio e terror simultaneamente. Alívio por ter finalmente terminado a relação profissional, terror ao perceber que Rodrigo havia plantado sementes de dúvida sobre sua própria capacidade que continuariam crescendo mesmo depois dele partir.
Mas ele realmente partiria? Ou a obsessão dele apenas mudaria de estratégia? A escalada definitiva da obsessão de Rodrigo começou 3 dias após Fernanda cancelar os treinos. Ela estava preparando o jantar quando recebeu uma mensagem de áudio dele, a voz carregada de uma intimidade forçada que a fez sentir náusea. Fê, sei que você está passando por um momento difícil, se afastando das pessoas que realmente se importam com você. Mas não vou desistir de você como todos os outros fizeram. O tom possessivo da mensagem a aterrorizou, mas foi o que veio em seguida que a fez ligar imediatamente para Bruno. Estou aqui do lado de fora da sua casa agora, só para ter certeza de que você e as crianças estão seguras. Não precisa se preocupar, sempre vou cuidar de vocês, mesmo que você não entenda isso ainda. Fernanda correu até a janela e viu o carro dele estacionado 3 casas adiante, Rodrigo sentado ao volante observando sua residência. Quando percebeu que ela havia visto, ele acenou calmamente, como se fosse completamente normal vigiar a casa de uma ex-cliente. Bruno, ele está aqui na frente, ela gritou pelo telefone, a voz quebrando de desespero. Eu não estou louca, ele está me perseguindo. Bruno chegou em casa 15 minutos depois, mas Rodrigo havia sumido. Amor, você tem certeza? Não vejo nenhum carro estranho, Bruno disse, olhando a rua vazia com ceticismo. Talvez você esteja um pouco paranoica desde que parou os exercícios. A invalidação de Bruno foi devastadora, mas Fernanda havia fotografado o carro. Mostrou a imagem para o marido, que finalmente começou a levar suas preocupações a sério. Vamos fazer um boletim de ocorrência amanhã, ele prometeu, abraçando-a enquanto ela tremia de medo e alívio por finalmente ser acreditada. Naquela mesma noite, por volta das 2 da manhã, o portão automático de casa começou a se abrir e fechar repetidamente, disparando o alarme. Bruno saiu para verificar e encontrou uma carta deixada no chão da garagem. Era de Rodrigo, manuscrita com caligrafia cuidadosa. Fernanda, você está cometendo o maior erro da sua vida ao me afastar. Eu conheço você melhor que qualquer pessoa, inclusive seu marido que nem percebe quando você está infeliz. Sei exatamente do que você precisa para ser completa, e não vou deixar você se destruir novamente. Se você não quer minha ajuda voluntariamente, vou ter que encontrar outras formas de protegê-la de si mesma. A carta continuava por 2 páginas, detalhando observações íntimas sobre o casamento de Fernanda que ele não poderia saber sem estar espionando conversas privadas. Mencionava discussões que ela havia tido com Bruno, momentos em que se sentiu negligenciada, até detalhes sobre sua relação com as crianças que nunca compartilhara com ninguém. Como ele sabe tudo isso? Bruno perguntou, genuinamente chocado. É como se ele fosse uma mosca na parede da nossa casa. O terror se intensificou quando perceberam que Rodrigo havia estado observando e coletando informações sobre sua família por meses, possivelmente desde antes mesmo de se tornar seu personal trainer. A carta revelava um nível de obsessão que ia muito além de interesse profissional ou romântico, era a fixação psicológica completa. Na manhã seguinte, quando Fernanda foi levar as crianças à escola, encontrou Rodrigo esperando no estacionamento. Ele se aproximou do carro dela com um sorriso que tentava ser tranquilizador, mas estava carregado de algo sinistro. Fê, você recebeu minha carta? Precisamos conversar. Não pode continuar fugindo de mim quando tudo o que eu quero é ajudá-la. Sua voz era calma, mas seus olhos tinham uma intensidade que a fez instintivamente trancar as portas do carro. Rodrigo, você está me assustando. Por favor, me deixe em paz. Você só está assustada porque ainda não compreendeu que somos feitos um para o outro. Eu vou esperar o tempo que for necessário até você aceitar que precisa de mim. Gabriel e Sofia estavam no banco traseiro, vendo tudo,
E Fernanda percebeu que a obsessão de Rodrigo estava agora ameaçando diretamente seus filhos. Não era mais sobre ela, era sobre uma família inteira sendo terrorizada por um homem que confundira atenção com amor, e controle com cuidado. A presença de Rodrigo na escola das crianças transformou o que era perseguição pessoal em ameaça familiar direta. Fernanda ligou imediatamente para a diretora, explicando a situação e pedindo que ele fosse impedido de entrar no colégio. Mas quando a segurança chegou ao estacionamento, Rodrigo havia desaparecido novamente, deixando apenas um bilhete no para-brisa: "As crianças são lindas, Fê. Gabriel tem seus olhos, Sofia tem seu sorriso. Uma família tão especial merece proteção total." O boletim de ocorrência foi registrado naquela mesma manhã, mas o delegado explicou as limitações legais. "Senhora, ele ainda não cometeu nenhum crime efetivo. Está se mantendo em espaços públicos, não fez ameaças diretas. Podemos orientá-lo a manter distância, mas não há base para prisão preventiva." A frustração de Fernanda com o sistema legal se intensificou quando descobriu que Rodrigo havia pedido demissão da academia no dia anterior, tornando ainda mais difícil localizá-lo oficialmente. Ele estava eliminando rastros profissionais enquanto intensificava a perseguição pessoal. Bruno contratou uma empresa de segurança para instalar câmeras adicionais na casa e mudou todas as fechaduras, mas isso apenas fez Rodrigo adaptar suas táticas. Ele começou a enviar presentes para Fernanda através de diferentes entregadores, flores com cartões que diziam "para a mulher mais forte que conheço", chocolates com bilhetes sobre momentos especiais que compartilhamos, livros sobre autoestima com páginas marcadas e comentários nas margens. O mais perturbador era como ele sempre sabia exatamente onde ela estava. Quando mudou de supermercado, ele apareceu lá. Quando experimentou uma nova farmácia, ele conhecia a farmacêutica pelo nome. Quando levou as crianças a um parque diferente, ele estava lá exercitando-se casualmente meia hora depois. "Ele tem que estar rastreando você de alguma forma", Bruno disse, verificando o carro de Fernanda em busca de dispositivos GPS. Não encontraram nada óbvio, mas a sensação de estar sendo constantemente monitorado estava destruindo a sanidade mental de Fernanda. A situação piorou quando Rodrigo começou a enviar mensagens para parentes e amigas de Fernanda, se apresentando como personal trainer preocupado, insinuando que ela estava tendo problemas emocionais sérios desde que parou de se exercitar. Ela estava indo muito bem, mas agora está paranoica, inventando que estou perseguindo ela, ele dizia para sua irmã Patrícia. "Acho que vocês deveriam intervir antes que ela se prejudique." A estratégia de Rodrigo era diabólica, usar a preocupação genuína das pessoas próximas para parecer o único que realmente se importava com o bem-estar de Fernanda, enquanto a pintava como instável mentalmente. Algumas amigas começaram a questionar se ela não estava exagerando ou mal interpretando as ações dele. "Fernanda, você tem certeza de que não está confundindo atenção com perseguição?", perguntou uma amiga do grupo de mães da escola. "Ele parece genuinamente preocupado com você quando conversei com ele." A manipulação psicológica era tão sofisticada que Fernanda começou a duvidar de suas próprias percepções. Talvez ela realmente estivesse sendo paranoica? Talvez Rodrigo fosse apenas um homem solitário que se importava demais? A constante necessidade de justificar seus medos para pessoas que não haviam presenciado comportamento obsessivo estava a exaurindo emocionalmente. O ponto de ruptura veio quando Gabriel chegou em casa perguntando sobre o tio que disse que conhece a mamãe. Rodrigo havia abordado seu filho na saída da escola, se apresentando como amigo da família e perguntando sobre a rotina doméstica, quais jogos ele gostava, se a mãe estava triste ultimamente. "Ele me deu esse desenho para entregar para você, mãe", Gabriel disse, mostrando um retrato detalhado de Fernanda que Rodrigo havia feito, com anotações sobre a mulher mais corajosa que já conheci e alguém que não deve desistir de si mesma.
Ver seu filho sendo usado como mensageiro da obsessão de Rodrigo foi o limite para Fernanda. Não se tratava mais de sua segurança pessoal, suas crianças estavam sendo envolvidas ativamente na fantasia doentia dele. Compartilha com alguém essa história. A verdade sobre a extensão da obsessão de Rodrigo emergiu de forma devastadora quando Fernanda decidiu contratar um investigador particular recomendado pelo advogado da família. O que descobriram foi muito mais sinistro do que uma simples perseguição amorosa, era um padrão sistemático de comportamento predatório que havia se repetido com pelo menos 4 mulheres anteriores. Rodrigo Santos, 32 anos, formado em Educação Física há 8 anos, o investigador, Sr. Marcos, apresentou o dossiê. Mas o que não aparece no currículo oficial é que ele foi demitido de 3 academias anteriores por comportamento inadequado com clientes femininas. Em todos os casos, mulheres casadas, entre 35 e 42 anos, com filhos, passando por crises de autoestima. As revelações se tornaram progressivamente mais aterrorizantes. Rodrigo não havia escolhido Fernanda por acaso, ele havia estudado metodicamente sua rotina por meses antes mesmo de ser apresentado por sua amiga. A recomendação casual havia sido orquestrada, ele havia se aproximado de várias amigas de Fernanda até encontrar uma disposta a indicá-lo. Ele tem um apartamento que funciona como santuário dedicado às mulheres que perseguiu. Sr. Marcos mostrou fotografias obtidas legalmente através de uma ex-namorada de Rodrigo que concordou em colaborar. Fotos, objetos pessoais obtidos sem consentimento, diários detalhados sobre a rotina de cada uma, até roupas íntimas roubadas. O investigador mostrou cópias de cadernos onde Rodrigo documentava meticulosamente cada interação com suas pacientes especiais, como as chamava. No caderno dedicado a Fernanda, havia mais de 200 páginas de observações. Fernanda precisa sentir-se especial, marido negligência necessidades emocionais, filhos são ponto fraco, usar para demonstrar cuidado, autoestima baixa. Responde bem a elogios sobre força e independência. A descoberta mais chocante foi que Rodrigo havia instalado aplicativos espiões no celular de Fernanda durante uma das sessões de treino, quando pedirá para usar seu telefone rapidamente para checar uma mensagem importante. Através desse acesso, ele monitorava suas conversas, localizava sua posição em tempo real e até havia gravado conversas íntimas entre ela e Bruno. Ele não é apenas obsessivo, é tecnicamente stalker profissional, explicou o Sr. Marcos. Usou seu conhecimento sobre vulnerabilidade emocional feminina para criar dependência psicológica, depois escalou para a vigilância total da vida das vítimas. O mais perturbador era descobrir que Rodrigo mantinha contato com as mulheres anteriores anos depois de elas terem tentado se afastar dele. Uma delas, Carla, de 41 anos, havia mudado de cidade por causa da perseguição, mas ele ainda sabia onde ela trabalhava e enviava presentes ocasionais para lembrar que sempre se importaria com ela. A fantasia dele é que essas mulheres são projetos de salvação, o psicólogo forense consultado pelo investigador explicou. Ele genuinamente acredita que está resgatando-as de vidas infelizes e que, eventualmente, elas reconhecerão que ele é o único que realmente as compreende. A prisão de Rodrigo aconteceu de forma dramática quando ele finalmente cometeu um crime inequívoco, invasão da propriedade de Fernanda durante uma madrugada, tentando deixar um presente especial no quarto das crianças. As câmeras de segurança captaram tudo, e a quantidade de evidências acumuladas pelo investigador garantiu que ele fosse processado por stalking, invasão de privacidade, instalação de software espião e ameaça à segurança de menores. Durante o julgamento, outras 3 vítimas de Rodrigo encontraram coragem para testemunhar, criando um caso sólido que resultou em 5 anos de prisão e ordem de restrição permanente contra todas as mulheres que ele havia perseguido. Fernanda precisou de 2 anos de terapia intensiva para se recuperar completamente do trauma da perseguição.
O processo terapêutico não foi apenas sobre superar o medo, mas sobre reconstruir sua confiança na própria percepção da realidade, já que Rodrigo havia sido tão hábil em fazê-la duvidar de seus instintos. A parte mais difícil não foi aceitar que fui perseguida, ela explicou durante uma palestra sobre stalking que passou a dar. Foi aceitar que todas as sensações de algo estar errado que eu sentia eram corretas, mas que eu havia sido condicionada a ignorar meus próprios instintos para não parecer paranoica ou exagerada. Fernanda desenvolveu uma nova carreira como consultora em segurança pessoal para mulheres, especializada em identificar sinais precoces de comportamento obsessivo. Usou sua experiência traumática para criar workshops sobre confiança e intuição feminina que ajudaram centenas de mulheres a reconhecerem situações de perigo. Rodrigo me ensinou, contra sua vontade, que nossa intuição feminina existe por uma razão evolutiva, ela dizia em suas palestras. Quando algo parece estranho demais em relação a um homem, geralmente é porque realmente está estranho. Nossa sociedade ensina mulheres a serem educadas mesmo quando se sentem desconfortáveis, mas desconforto é um sistema de alerta que pode salvar vidas. Bruno se tornou defensor ativo de mudanças na legislação sobre stalking, trabalhando com advogados para criar protocolos mais rápidos de proteção para vítimas. Quase perdemos minha esposa e pusemos nossos filhos em risco porque o sistema legal não levava a sério perseguição não física, ele testemunhava em audiências públicas. Gabriel e Sofia, agora com 14 e 11 anos, se tornaram ativistas mirins em educação sobre segurança pessoal, ajudando outras crianças a identificarem quando adultos fazem perguntas inadequadas ou demonstram conhecimento excessivo sobre suas rotinas. A família se mudou para uma casa em condomínio fechado, mas não por medo, por escolha de um ambiente onde Fernanda podia focar em ajudar outras mulheres sem preocupações constantes com segurança. Ela recuperou completamente sua autoestima, mas agora baseada em força genuína ao invés de validação externa. Rodrigo queria me salvar de uma vida que ele julgava insatisfatória. Fernanda refletiu 2 anos após o julgamento. Ironicamente, me forçou a descobrir uma força que eu não sabia possuir. Aprendi que não preciso de ninguém para me fazer sentir valiosa, essa validação vem de dentro. O caso gerou mudanças significativas nos protocolos de segurança de academias em Florianópolis, incluindo verificação obrigatória de antecedentes de personal trainers e políticas claras sobre limites profissionais com clientes. Fernanda nunca mais contratou personal trainer, mas continuou se exercitando, agora por prazer próprio, não para agradar ninguém ou escapar de inseguranças. Aos 41 anos, era mais forte física e emocionalmente do que jamais havia sido, prova viva de que sobreviventes podem transformar trauma em poder. O caso de Fernanda se tornou um marco na conscientização sobre stalking no sul do Brasil, inspirando mudanças profundas na forma como a sociedade percebia e respondia à perseguição psicológica. Sua coragem de denunciar e perseverar mesmo quando não era acreditada salvou incontáveis outras mulheres que reconheceram comportamentos similares em suas próprias vidas. A Lei Fernanda, como ficou conhecida informalmente, foi aprovada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, tornando crime específico o uso de tecnologia para rastrear vítimas sem consentimento e agilizando ordens de proteção em casos de stalking. Não queremos que nenhuma família passe pelo terror que passamos, Bruno declarou durante a sanção da lei. O impacto mais tocante se manifestou através das centenas de mulheres que procuraram Fernanda após suas palestras. Pensei que estava ficando louca, uma enfermeira de 44 anos confessou após um workshop. Meu ex-marido sabia coisas sobre minha rotina que eu nunca contei, mas todos diziam que ele só se preocupava comigo. Sua história me deu coragem para investigar e descobri que ele havia grampeado meu carro. A consultoria de Fernanda expandiu para atender empresas, treinando recursos humanos a identificarem sinais de assédio disfarçado de cuidado especial.
Academias, escolas e locais de trabalho começaram a implementar protocolos baseados em sua experiência, criando ambientes mais seguros para mulheres vulneráveis. Fernanda nos ensinou que predadores são especialistas em parecer salvadores, explicou uma diretora de academia que passou a usar os protocolos desenvolvidos por ela. Agora treinamos toda a nossa equipe para reconhecer quando dedicação profissional cruza a linha para obsessão pessoal. O trabalho de Fernanda influenciou a criação da primeira rede de apoio especializada em stalking de Santa Catarina, conectando vítimas, terapeutas, advogados e investigadores. A rede atendia mais de 200 mulheres por ano, oferecendo desde suporte emocional até assessoria legal gratuita. Gabriel e Sofia desenvolveram maturidade excepcional sobre segurança pessoal, tornando-se referência entre colegas sobre como identificar comportamentos inadequados de adultos. Meus filhos sabem exatamente o que fazer quando alguém faz perguntas demais ou demonstra conhecimento estranho sobre nossas vidas, Fernanda orgulhosamente relatava. O aspecto mais profundo do legado foi cultural. Famílias inteiras começaram a valorizar mais a intuição feminina ao invés de descartá-la como paranoia. Quando minha esposa diz que algo está estranho com alguém, eu escuto, um marido comentou durante palestra de Fernanda. Aprendi que mulheres detectam sinais que homens ignoram. Universidades incluíram o caso nos currículos de psicologia e direito, usando-o para ensinar sobre manipulação psicológica e a importância de acreditar em relatos de perseguição mesmo quando não há evidências físicas imediatas. Fernanda provou que stalking psicológico pode ser tão destrutivo quanto violência física, professores explicavam. A transformação mais surpreendente aconteceu com outras vítimas de Rodrigo, que encontraram força no exemplo de Fernanda para reconstruir suas próprias vidas. Carla, a mulher que havia mudado de cidade, voltou para Florianópolis e se juntou ao trabalho de conscientização. Fernanda me mostrou que não precisamos viver escondidas para sempre, ela disse. O centro de apoio que Fernanda ajudou a criar expandiu para outras cidades, sempre usando a metodologia que ela desenvolveu, combinar apoio emocional com educação sobre tecnologia, direitos legais e reconstrução de autoestima baseada em força interna. Cada mulher que aprende a confiar em seus instintos é uma vitória contra predadores como Rodrigo, Fernanda dizia. Eles dependem da nossa insegurança e da invalidação social dos nossos medos. Quando paramos de duvidar de nós mesmas, eles perdem o poder. 5 anos após o julgamento de Rodrigo, Fernanda havia se tornado símbolo nacional de que é possível transformar vitimização em empoderamento, provando que nossa maior força às vezes emerge dos nossos piores medos. Sua jornada demonstrou que a intuição feminina, quando valorizada e respeitada, é uma das ferramentas mais poderosas contra predadores que se disfarçam de salvadores. A filosofia de vida que Fernanda desenvolveu tocava profundamente todas as mulheres que a conheciam. Durante meses, Rodrigo tentou me convencer de que eu precisava dele para ser completa, ela explicava em conferências internacionais sobre segurança feminina. Na verdade, ele me ensinou que eu já era completa, apenas havia esquecido disso. O protocolo Intuição, metodologia criada por Fernanda para identificar comportamentos obsessivos precocemente, foi adotado por organizações de proteção à mulher em todo o Brasil. Mais de 50 cidades implementaram seus workshops obrigatórios para profissionais que trabalham com mulheres vulneráveis. A Casa de Apoio Fernanda Costa, inaugurada em Florianópolis com recursos arrecadados através de suas palestras, se tornou referência nacional em atendimento a vítimas de stalking. O espaço combinava terapia, assessoria jurídica, treinamento em segurança digital e, principalmente, reconstrução da confiança na própria percepção da realidade. Fernanda nos ensinou que gaslighting, fazer alguém duvidar da própria sanidade, é uma das armas mais cruéis de stalkers, explicou a coordenadora da casa. Aqui, a primeira coisa que fazemos é validar. Se você sentiu que algo estava errado,
provavelmente estava mesmo errado. O impacto mais profundo foi na transformação da percepção social sobre relacionamentos saudáveis. Cuidado genuíno respeita limites, Fernanda dizia. Obsessão viola limites sob disfarce de cuidado. A diferença está em quem controla a intensidade da atenção. Gabriel e Sofia, agora adolescentes, se tornaram defensores ativos da educação em consentimento e limites pessoais. Nossa mãe nos ensinou que não é uma frase completa, Gabriel disse durante palestra em sua escola. Ninguém tem direito de insistir quando você diz não, mesmo que digam que é para seu próprio bem, ponto. A maior conquista foi cultural. Uma geração inteira de meninas brasileiras cresceu sabendo que seus instintos eram válidos e que não precisavam ser educadas quando se sentiam desconfortáveis. Minha filha de 12 anos fala sobre limites pessoais de forma que eu nunca aprendi, uma mãe comentou após o workshop de Fernanda. Universidades criaram a Cátedra Fernanda Costa para estudos sobre segurança feminina, produzindo pesquisas que influenciaram políticas públicas em todo o continente. Seus métodos foram traduzidos para 10 idiomas, ajudando mulheres desde o México até a Argentina. A transformação mais bela foi pessoal. Fernanda descobriu que sua verdadeira vocação não estava em se exercitar para agradar outros, mas em fortalecer outras mulheres para que nunca precisassem da aprovação masculina para se sentirem valiosas. Rodrigo queria me possuir porque confundiu dependência com amor, ela refletiu durante entrevista em seu 5º aniversário de libertação. Verdadeiro amor quer que você seja livre, forte, capaz de escolher. Tudo que exige dependência é manipulação, não amor. Aos 44 anos, Fernanda irradiava uma confiança que vinha de conhecer profundamente sua própria força. Casada com Bruno por escolha renovada diariamente, mãe presente mas não sufocante, profissional realizado em área que salvava vidas, ela era a prova viva de que sobreviventes podem florescer espetacularmente. O legado mais duradouro foi a prova irrefutável de que mulheres possuem uma sabedoria instintiva poderosa sobre pessoas e situações. Que nossa sociedade deve parar de ensinar meninas a ignorarem desconforto para serem simpáticas. Que a intuição feminina, quando respeitada e cultivada, é uma das forças mais protetivas do mundo. Essa foi mais uma história que mostra que nossa maior proteção não vem de outros, mas de confiarmos em nós mesmas, e que quando uma mulher aprende a valorizar sua própria intuição, ela se torna inquebrantável.